Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe a sua saúde, a sua família, que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos, que Deus abençoe a sua noite, o seu sono, o seu descanso. Amém. Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da tarde e nessa tarde, meus queridos, nós vamos orar para que a gente consiga fazer o bem que Deus espera que a gente faça, para que a gente consiga fazer aquilo que a gente está entendendo que Deus quer que a gente faça, independente do nosso mau desejo, independente da nossa vontade de fazer o contrário, tá? Então a gente vai orar para que a gente faça o bem. Eu tô com vontade de fazer o mal. Eu tô com vontade de fazer algo que Deus me pediu para não fazer. Eu tô com vontade. Eu tô com muita vontade de fazer isso aqui. Só que Deus falou para eu não fazer. Deus falou que eu tenho que fazer o bem. Ele já entendeu. Deus sabe o que eu estou com vontade de fazer. E Ele sabe que o que eu estou com vontade de fazer não é bom. Ele sabe que o que eu estou planejando fazer não é bom. Ele sabe que o que eu estou fazendo não é bom. E Ele está falando para eu mudar. Para eu fazer o bem. Então a gente vai orar para que essa palavra se cumpra na nossa vida. Ô Lu, a gente vai orar e ela vai acontecer hoje. Vamos falar que sim, em nome de Jesus? Em nome de Jesus, que o Senhor faça com que essa palavra ela se cumpra o mais rápido possível na nossa vida. Mas, irmãos, eu creio na oração e eu creio que a oração ela tem um poder que a gente desconhece. Sabe por quê? Eu vejo o quanto é importante para Deus que a gente ore. Eu vejo isso, eu falo isso pela minha própria vida. O quanto Deus, ele faz questão da oração. O quanto o Senhor, ele faz, igual eu sempre falo para vocês, dobra o joelho para orar, dobra o joelho para orar, dobra o joelho para orar. Eu estou constantemente falando isso aqui. Porque é algo que constantemente o Senhor está me impulsionando a fazer. Entende? Eu não venho aqui e falo isso e não faço isso. Eu falo constantemente porque Deus fala constantemente. Deus, ele... É claro que eu estou falando isso, por exemplo, uma pessoa, ela consegue, ela tem saúde, ela levanta, ela não está acamada, ela tem a condição. Porque se ela não tem condição, então ela ora do jeito que ela está. Mas quando a gente tem a condição, eu falo isso porque foi algo que o Senhor me ensinou a fazer, me disciplinou a fazer, a dobrar o joelho, a orar em silêncio. Antigamente eu orava quando eu chegava na igreja, dobrava o joelho, orava rapidinho, depois eu levantava e durante o louvor eu ficava o louvor inteiro orando, conversando com Deus, chorando, orando, falando, cantando também, mas é sempre ali com o olho fechado, conectada com o Senhor. Mas quando eu orava no monte, quando eu orava em casa, eu andava, geralmente eu orava no meu quarto, eu ia de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, eu ia falando. Quando eu ficava nervosa com alguma coisa, eu chegava na minha casa, eu já ia direto para o meu quarto, e ali eu ia andando para um lado, uma parede, a outra, e eu ia falando com Deus, e falando, tudo falando, e orando. Eu ia para o monte, então no monte eu orava, eu tinha costume, era meu costume, eu não ficava quieta, nem parada no lugar. Eu ia de um lado para o outro, eu ia para lá, eu voltava, e sempre ali orando, não orando alto assim, para os outros ouvir, mas orando falando, igual aqui. Quando eu faço as nossas orações, eu não oro falando, então era assim. Mas o que o Senhor, chegou um dia que o Senhor, ele me mostrou. O Senhor, ele me deu um sonho, e no sonho ele falou comigo, que a partir daquele dia, era para eu orar na minha casa, de joelho dobrado, em silêncio, e quando eu fosse no monte, eu ia chegar no monte, ajoelhar, dobrar o joelho e orar em silêncio. Então, por exemplo, se eu vou orar por alguém perto da pessoa, eu vou orar alto, aqui alto. Mas, por exemplo, tirando as nossas orações, ou tirando quando às vezes eu vou orar pela casa toda, vou fazer, sabe, uma oração de limpeza espiritual pelo meu ambiente, vou ungir a casa, alguma coisa assim, tirando isso, a minha oração diária é dobrar o joelho para orar e orar calada. Se eu vou no monte,
Eu chego no monte, eu dobro o meu joelho e fico ali o tempo que for, de joelho dobrado, calada. Mesmo que se for alguém comigo, eu orar alto com aquela pessoa, eu ainda assim, em algum momento, vou dobrar o meu joelho e orar, tá na presença do Senhor, entende? Então, irmãos, eu vejo o quanto Deus, ele dá importância pra gente orar. É por isso que eu falo sempre isso. Nunca é muito a gente ouvir isso. Por quê? Se Deus fala sempre isso comigo, vendo eu fazendo. Então ele sabe que eu preciso continuar recebendo a força dele para eu continuar fazendo. Porque eu não pretendo não fazer. Eu não pretendo acordar amanhã e não dobrar o meu joelho para orar. Eu não pretendo. Só que ainda assim, constantemente, o Senhor está sempre falando comigo sobre as coisas que constantemente eu estou fazendo. O que acontece aqui, né? Geralmente eu trago muita coisa. Geralmente a maioria das coisas é o quê? É coisa que Deus me falou. E se a gente parar para raciocinar, é como se fosse sempre as mesmas coisas. Sempre as mesmas coisas. Parece que é diferente, mas ao mesmo tempo parece que é tudo a mesma coisa. Entende? Então, irmãos, tem uma importância da gente orar. O que a gente não entende é o poder que tem na oração e como ela se manifesta na nossa vida. Às vezes a gente não vai orar por isso hoje. Parece que é uma coisa boba da gente orar. Mas a gente não sabe como essa palavra, essa oração, o que ela vai movimentar no nosso emocional, na nossa vida espiritual, nos nossos pensamentos. Entende? No nosso entendimento a partir de hoje. Então a gente não pode ignorar coisas que parecem ser dignas da gente ignorar. Coisas que parecem que não têm importância. Porque a gente não sabe o que aquilo ali vai trazer de mudança para nós e consequentemente ao nosso redor. Então hoje nós vamos sim orar para que a gente consiga fazer o bem que Deus quer que a gente faça para o nosso próprio bem. Que essa palavra, em nome de Jesus, ela comece a se cumprir hoje na nossa vida. Que hoje a gente já comece, já consiga, sabe, a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Já consiga lidar com todo o mau desejo que está atuando em nós. Olha o que Deus falou. Lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito? Deus fez uma pergunta. Se você fizer o bem, não será aceito? Ele fez uma pergunta, mas já liberando a resposta. Olha, Caim, se você fizer o bem, você não vai ser aceito? Ou seja, então faça o bem. Porque as coisas não estão bem, você está aí com raiva, as coisas não estão bem, mas o que você está fazendo não está bom, não estou gostando, não estou aprovando. Então você precisa mudar esse comportamento aí, você precisa fazer o bem. Deus fez uma pergunta que a resposta já estava nela. Se você fizer o bem, não será aceito? Se você fizer o bem, essas coisas ruins não vão passar? Se você fizer o que é certo, esse cenário contrário não vai mudar? Então o que Deus espera? Então faça. Então faça. Olha o que Deus falou. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. O pecado ameaça a porta. Caim estava vendo alguma ameaça quando Deus falou isso? A única coisa que Caim estava desejando era matar o irmão. Só que veja, quando Caim estava desejando matar o irmão, não parecia que algo ruim ia acontecer com Caim. Parecia que algo ruim ia acontecer com Abel. Observa isso aqui. Deus estava falando para Caim que se ele fizesse o bem, ele seria aceito. As coisas iam ser diferentes. As coisas iam acontecer diferente para ele. Só que Caim estava planejando matar o irmão. Mas Deus falou assim, o pecado ameaça a porta. Não falou que o pecado ameaçava Abel. Deus não falou que o pecado ameaçava Abel. Deus falou que o pecado ameaçava Caim. Imagina eu com alguma coisa aqui, atrás da sua porta. Imagina você no seu banheiro tomando banho. E eu atrás da porta do seu banheiro, imagina eu com uma, não sei se pode falar, geralmente eu falo, né? Mas não sei se pode, uma FACA na mão. Imagina, você tá lá no seu banheiro, inocentemente tomando banho. E eu atrás da porta do seu banheiro com uma FACA na mão.
A hora que você abrir a porta, eu vou te atacar. Eu tô como uma ameaça atrás da sua porta. Eu tô como uma ameaça. Olha o que Deus falou. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Caim não estava sendo ameaçado. Abel não estava ameaçando Caim. Abel não estava planejando matar Caim. Era o contrário. Então não parecia que algo ruim ia acontecer com Caim. Parecia que algo ruim ia acontecer com Abel. O que Caim estava planejando, o que Caim estava desejando, não era o mal para ele. Ele estava querendo acabar com o irmão para que o mal que ele sentia, que ele culpava o irmão e não era culpa do irmão, aquele mal, os transtornos, as coisas ruins que Caim estava sentindo e estava vivendo, ele culpava o irmão. Só que o irmão não era culpado. Ele achava que era. E culpava o irmão, mas o irmão não era culpado. Então parecia que se ele matasse o irmão, o problema dele seria resolvido. Não é? Parecia isso. Mas ele não parou para prestar atenção no que Deus tinha falado com ele. Caim, faz o bem, mas se você escolher não fazer, saiba que o pecado ele te ameaça na porta. O que Deus estava falando para Caim? Que o próprio pecado dele, a própria maldade dele, aquele de mal que ele fazia, que ele poderia escolher fazer, que ele estava escolhendo fazer, aquilo ali ia se voltar contra ele. Ele estava escolhendo, ele estava desejando e escolhendo ir atacar o irmão. Mas ele não estava tendo o entendimento que aquilo que parecia que ia destruir Abel, na verdade ia destruir ele. Ele não estava levando em consideração que ia ter consequência para aquela escolha errada. Ele não estava levando em consideração que não seria só Abel que sofreria o dano. O pecado ameaça a porta. Caim não estava vendo nada. Esse é o problema do pecado. Esse é o problema da desobediência. Esse é o problema, irmãos, quando Deus fala com a gente uma coisa e a gente acha que não tem problema não fazer. Porque Deus fala assim, não vai naquele lugar. Se afasta daquele lugar, não se envolve naquelas confusões, não se envolve nos problemas daquela pessoa, não se envolve nas conversas dela. Mas veja, quando eu escolho me envolver, eu não estou vendo nada. Eu estou vendo. Imagina você me liga agora, ou eu te ligo agora, e começo uma conversa com você maldosa sobre a vida de outra pessoa. Eu vou começar a contar para você e, sabe, às vezes uma pessoa me fez raiva, então eu vou te ligar. E eu tô aprontando, eu tô errada. E aí, às vezes, aquela pessoa, ela tá se posicionando. Isso acontece muito com a gente. Acontece muito com a gente, só que falando o contrário, né? Então aí a pessoa vai, ela te liga e começa a descer a ripa em alguém. E você tá acreditando em tudo que ela tá falando. Tá se envolvendo no problema que é dela, na confusão que é dela. Qual que é o mal que parece que tem nisso? Fala. Fala se parece que tem algum mal nisso, não. Quando a gente escolhe deixar a casa bagunçada, fala. Qual que é o mal que parece que tem nisso? Nenhum. Qual que é o mal que tem quando eu escolho deixar de fazer o que eu tinha que fazer? Qual que é o mal que tem quando eu deixo de ir, quando eu escolho ir num lugar que Deus falou para eu não ir? Qual que é o mal que tem? Tô indo, tranquilo, vou chegar lá, vou conversar, bater papo, vou rir, vou brincar. Qual que é o mal que aparentemente tem enquanto eu tô desejando ir aonde Deus falou para eu não ir? Qual que é o mal? Eu tô falando de algo que é aparente, tá? Porque a gente não tá vendo. Caim não tava vendo ameaça na porta. É isso que a gente tem que entender. Caim, ele não estava vendo ameaça na porta, mas ela existia. O próprio pecado dele ia se voltar contra ele. Entende? Quando nós escolhemos fazer o que é contrário, quando nós escolhemos fazer maldade com alguém, quando nós escolhemos atacar alguém, quando nós escolhemos falar mal das pessoas, ficar julgando, criticando. Ô Lu, mas então vamos resolver isso aqui, porque você não sabe o que a minha sogra está fazendo comigo, até obra de macumbaria.
Não, eu não sei, mas Deus sabe. E o que eu sei que eu posso te falar é que se você ficar falando mal dela, você não vai resolver o seu problema. Se você ficar falando mal da pessoa que está te atacando, você não vai resolver o seu problema. Se você ficar vingando, se você ficar rendendo o assunto, se você ficar batendo de frente, você não vai resolver o seu problema. Você está fazendo justamente aquilo que o inimigo quer que você faça. Entende? Então tem coisas que a gente vai ter motivo para fazer o mal. Só que ainda assim essa palavra ela bate na nossa porta. Se você fizer o bem e não será aceito, irmãos, quantas vezes eu já falei para vocês em perseguições terríveis que eu fazia, eu caía nas provocações, eu brigava, eu falava, eu aprontava todas porque aprontavam comigo e eu aprontava de volta porque eu achava que era um desaforo eu aceitar certas coisas. Eu achava que era um desaforo eu ficar calada. Eu achava que eu tinha que tentar me defender. Então eu ia, sabe? Fazia parte daquele tricô do cão. Mas, e Deus me avisando, e Deus me avisando, e Deus me avisando. Só que eu era acostumada a vencer, eu achava que na presença de Deus, eu ia continuar tendo vitórias, fazendo aquilo que eu era acostumada a fazer antes de conhecer o Senhor, só que não é assim. Então eu tive, dando exemplo de uma peleja, eu tive que começar a mudar, eu tive que começar a deixar a justiça na mão de Deus, eu tive que começar a parar, a literalmente parar de tentar me defender. A pessoa, ela ficava colocando pessoas contra mim, ela fazia, sabe o que é a pessoa fazer a sua vida virar o inferno? Eu parei de falar, parei de tentar me defender, eu falei assim, eu vou calar a boca, Senhor, eu vou fazer o silêncio que o Senhor está falando, eu vou cortar o assunto. E assim eu fui, eu não fiz isso só uma vez, eu fiz isso depois que eu aprendi a fazer isso, depois que eu entendi isso. Veja, se você fizer o bem, não será aceito. Se você fizer o bem, Caim, não será aceito. Eu achava que eu falar mal da pessoa de volta, eu estava me aliviando, sabe? Ela está me arrebentando, eu vou arrebentar com ela também. Eu achava que falando mal de volta, era como se aquilo ali me aliviasse. Era como se aquilo ali tivesse resolvendo aquela injustiça que eu estava sofrendo. Sabe? Muita coisa errada, irmãos. A gente faz em momentos que nós somos atacados, provocados e perseguidos, achando que aquilo ali vai trazer algum tipo de solução e não vai. Quando a gente está cansado e acha que não tem problema não fazer isso porque eu estou cansado, não tem problema não fazer isso porque eu trabalho o dia todo, não tem problema fazer isso. Irmãos, tudo que a gente deixa de lado, isso aqui, se você fizer o bem não será aceito, e a gente escolhe fazer o que não deve, mesmo que a gente não veja, o pecado que a gente dá lugar para ele vai trazer, ele vai nos atacar de volta. Se você fizer o bem, não será aceito. Era uma questão de escolha. Caim, eu sei que você está com raiva dele, mas você tem que fazer o bem. Caim, eu sei que você eu sei que você está se sentindo aí incompreendido, injustiçado, você está culpando seu irmão. A culpa não é dele, mas você está achando que é. Mas independente disso, Caim, escolha fazer o bem. Irmãos, a gente vai ter todo dia. Irmãos, raro é o dia que a gente não vai ter motivos para fazer o que é mal. Raciocina. Pensa de agora até aqui. Pensa ontem, antes de ontem. Quantas vezes bate na nossa porta o desejo de fazer o que a gente não deve? E quando eu falo o desejo de fazer o que a gente não deve, às vezes é aquele próprio desejo de não fazer algo que a gente precisa fazer. Se eu estou desejando não fazer algo que eu preciso fazer, então isso é um mau desejo. Então eu não estou escolhendo o bem, eu estou escolhendo o mal. Então a minha negligência, aquilo que eu estou, deixando de fazer, quando eu der lugar para isso, isso vai se voltar contra mim. Então todo dia praticamente, a gente vai ter o desejo de escolher o que é mal.
A gente vai ter a tendência a escolher o que é mal. Todo dia você vai sentir o desejo de contar uma coisa que você não tem que contar. Todo dia você vai ter o desejo, o mau desejo de falar mal de alguém. De não fazer algo que você precisa fazer. Entende? O mau desejo, ele bate na nossa porta constantemente. Só que a gente não pensa que... Caim, olha isso. Mas se você não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ou ameaça a porta. Parece que não tem problema. Parece que quando a gente fala mal de uma pessoa, a gente está fazendo mal para ela. Quando a gente fala mal de uma pessoa, quando eu falo mal, estou falando mal da minha sogra porque ela realmente merece que eu fale mal dela. Falar mal dela é até pouco. Falar mal dela é até pouco, por tanto que ela é maldosa, por tanto que ela apronta. Não é mais ou menos assim que a gente pensa? Falar mal dela é até muito pouco, porque se eu tivesse coragem, se tivesse dentro da minha vida, eu fazia muito pior. Não é assim, irmãos? Quando a gente já está assim, cuspindo marimbondo, muitas vezes. Então, o que a gente tem que entender? Que parece que falar mal da pessoa parece que falar mal da pessoa não tem problema. Parece que se envolver numa conversa maldosa, onde às vezes não é eu que estou começando, mas eu tô me envolvendo, não tem problema. Oi, irmãos. A quantidade de maldição que isso traz para a nossa vida não tem noção. O que eu vou falar? Qual que é o conselho que eu vou te dar? Começa a observar. O que acontece, às vezes no mesmo dia, às vezes horas depois. Começa a observar. O que acontece depois que você pega o seu telefone e fala mal de alguém. Depois que você pega o seu telefone e conta o que você não devia contar. Depois que você vai em um lugar que Deus mandou você não ir. Depois que você se envolve numa confusão que Deus não mandou você se envolver. Começa a observar. Começa. Você vai ver, vai começar a enxergar coisas que você não enxergava. E quando você começar a fazer silêncio, você vai começar a ver tanta coisa ruim saindo da sua vida que você vai ficar em estado de choque. Você vai falar assim, eu não acredito o que a minha boca estava fazendo com a minha vida. Veja, irmãos, que o que as pessoas falam contra nós tem um peso sobre a nossa vida, tem. Mas quanto menos a gente dá a legalidade, menos esse peso que vem sobre nós tem poder de nos atingir. Quando a gente está na obediência, ainda que tenha esse poder maligno e ele vem e traz algum tipo de dano, o dano que ele traz é um dano raso, entende? Não é algo que traz uma turbulência muito grande, uma tribulação muito grande, prejuízos muito grandes, porque a gente está na obediência. Então, mesmo que tenha um impacto, aquilo ali passa rápido, mas quando a gente está na desobediência, o negócio entra igual uma avalanche, igual um tsunami, sai devorando. Aí o prejuízo é muito grande, a destruição é muito grande. Entende? Então, nós não podemos controlar o mal que outras pessoas praticam contra nós. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos impedir pessoas de falarem mal de nós, de fazerem maldade contra nós, de tentarem nos boicotar. Eu não posso obrigar uma pessoa a ser aquilo que eu quero que ela seja. Mas eu posso trabalhar, por exemplo, para me obrigar a fazer aquilo que eu não quero fazer, mas Deus quer que eu faça. Eu posso trabalhar para me obrigar a ser quem Deus está pedindo que eu seja. A fazer o bem, independente do mal que está vindo comigo contra mim do lado de fora. Porque Deus não vai, quando a gente comparecer perante o Senhor, a palavra fala que a gente vai ter que dar conta de tudo que saiu da nossa boca. E quando Deus começar a rolar o filme da nossa vida, e ele começar a sair, a gente cara a cara com Deus, tá lá o filme, vai passar diante de nós, imagina. E a gente lá falando mal dos outros, falando mal dos outros, falando mal dos outros, se envolvendo em conversa maldosa, contando o que não deve e por aí vai. A nossa boca não pode levar a gente pro inferno. Vai adiantar eu falar assim, pause, pai, dá um pause aí. Eu falei isso aí dessa pessoa porque ela falou aquilo de mim. Aí Deus dá um play. Pai, outro pause. Eu fiz isso aí com essa pessoa por causa daquilo que ela fez comigo. Deus dá outro play. E aí, outro pause. Eu falei desse jeito aí, eu xinguei, eu falei isso aí porque essa pessoa merecia. O senhor não estava vendo o que ela estava aprontando comigo? Não, o senhor não estava me defendendo, então eu ia me defender. Outro play. Então, irmãos, vai ser assim.
Vai ser assim? Deus dá play, a gente manda dar pause. Deus dá play, a gente manda dar pause. Irmãos, a gente não vai conseguir nem abrir a boca diante da glória, do poder do Senhor, quando a gente comparecer diante dele. A gente não vai conseguir nem abrir a boca. Só que ele não vai ter mais tempo de arrepender. Entende? Quando a gente comparecer perante o Senhor, não vai ter mais tempo de arrependimento. Então não adianta eu falar, Senhor, aperta o pause. Aperta o pause aí. Porque às vezes a gente fala assim com os outros, cala a boca. Não é? A gente não fala? Cala a boca. E às vezes a gente manda uma pessoa calar a boca e acha que ela é obrigada a calar a boca. Só que se a gente chegar diante de Deus e falar, aperta o pause aí. Aperta o pause aí. Deus não vai apertar pause. E lá não vai ter tempo da gente arrepender. O tempo da gente arrepender é hoje. O tempo da gente mudar é hoje. A palavra está diante de nós. Então nós somos indesculpáveis. Quando a gente comparecer perante o Senhor, não vai ser para nos defender e para nos justificar. Entende? Aqui nós temos que deixar a nossa defesa na mão dele e deixar ele ser a nossa justiça. E parar de praticar o mal. E parar de praticar aquilo que vai destruir a nossa vida. Porque quando Deus apertar o play, não vai adiantar a gente mandar ele dar pause para justificar os nossos pecados, as nossas maldades. Se uma pessoa está fazendo maldade comigo, se uma pessoa está fazendo maldade com você, ela vai pagar pela maldade que ela está fazendo. Você não. Deus está usando isso aí para trabalhar, para te fortalecer, para te amadurecer. Deus tem propósito com isso. Mas se você não fizer o mal de volta, uma hora Deus te livra dela. Ou uma hora Deus te livra do demônio que usa ela para te destruir. Deus muda o cenário. Agora, se uma pessoa faz maldade comigo e eu faço maldade com ela de volta, então eu nunca vou sair daquele ciclo de maldição. Entende? E era por que eu vivia num ciclo de maldição? Era sempre uns ciclos e ciclos e ciclos de maldição. Porque eu não estava disposta a fazer o bem que Deus pedia para eu fazer. Eu ficava com raiva, eu achava que era um desaforo. Se eu não estava com vontade, então eu não fazia. Se eu não concordava, então eu não agia da maneira que Deus pedia. E esse é o tipo de comportamento que para Deus é inaceitável. Então Deus fala, não vai lá, mas eu tô com vontade de ir e eu vou. Se Deus fala, não envolve nas confusões desse povo aí. Mas a confusão está batendo na minha porta e eu acho que se eu não resolver, ninguém resolve. Eu acho que se eu não pôr a mão, ninguém põe. Mas Deus não falou para eu pôr a mão. Então eu acho que não vai ter problema. Mas o que eu tenho que entender? Que o meu pecado, ele vai se voltar contra mim. Ele vai se voltar contra mim. Não parecia que com Caim ia acontecer nada de ruim. Porque o que ia acontecer de ruim era com Abel. Ele ia matar Abel, não era Abel que ia matar ele. Então, irmãos, tem coisas que Deus fala com a gente que a gente não entende o porquê de Deus estar falando, o que está por trás daquilo. Deus fala assim, olha, não vai naquele lugar, o que está por trás daquele lugar que eu não estou enxergando? Que Deus está falando para eu não ir? Que se eu for, porque se Deus está falando para eu não ir, se Deus está falando para eu não contar, se Deus está falando para eu não fazer, isso significa, se eu for, se eu contar e se eu fizer, alguma coisa de ruim vai acontecer. Vai ter consequência. O problema é que a gente não pensa na consequência das nossas escolhas erradas. A gente só deixa ser conduzido por elas. Mas tem consequência. Caim não achou que teria consequência, porque o mal viria era sobre Abel. Então ele continuou escolhendo aquilo. O que Deus falou? Caim, o mal te ameaça na porta. Ele deseja conquistá-lo. Mas é você que tem que ter domínio sobre ele. Então, o pecado, irmãos, o que é destrutivo, vai desejar nos conquistar. Imagina um jogo de conquista entre um homem e uma mulher. Ali vai ter aquela sedução, aquela atração. Depois daquela sedução, da atração, vem o envolvimento. Entende? Então, até certo ponto, o pecado, ele vai atrair, ele vai seduzir. Até que chegue o ponto que a gente se entregou a ele. Até que chegue o ponto que a gente se entregou. Então, ali agora tem um envolvimento. Agora eu estou envolvida no pecado. Eu não estou mais desejando o pecado. Agora eu estou envolvida nele. Então, quando o pecado toca, o seu telefone toca e é o pecado tentando te seduzir, te conquistar,
Você tem que falar assim, olha, eu até gosto de falar mal dessa pessoa. Eu não concordo com o que ela faz. Eu tô vendo muita coisa errada. Ela tá aprontando comigo. Eu tô com muita vontade de falar mal dela. Mas o pecado tá na minha porta. O pecado tá na minha porta tentando me seduzir. E eu tô pensando que essa conversa maligna não vai me trazer prejuízo, mas vai. Então eu tenho que ter domínio sobre isso. Entende, irmãos? Então tem coisas que a gente deixa de fazer achando que não tem problema. Que a gente fala, faz, vai achando que não tem problema, mas tem. Caim achou que não ia ter problema matar Abel. Ele achou que era só matar Abel e pronto. A gente acha que é só falar mal e pronto. Que é só ir e pronto. É só se envolver e pronto. É só não fazer e pronto. É só deixar pra lá e pronto. Isso é o que a gente acha, irmãos. Mas espiritualmente não é assim. Espiritualmente não é assim. Tá? Então a gente tem que se esforçar. Muitas vezes se obrigar a fazer aquilo que Deus está nos pedindo. E quando Deus ele vê que realmente é impossível da gente conseguir, o Senhor ele vai quebrar as cadeias no mundo espiritual para que a gente consiga. Porque tem coisas que a gente não faz, a gente entendeu o que tem que fazer e tenta. Só que espiritualmente falando não tem como. O que Paulo falou? Que quando ele escreveu uma carta para os, se eu não me engano, foi a igreja dos Tessalonicenses. O que Paulo falou? Eu desejei ir até vocês, não uma vez, mas Satanás nos impediu. Não foi Paulo que não quis ir. Satanás impediu. Então ele não conseguiu ir até eles, não porque ele não quis. Tinha um impedimento muito grande no caminho dele que impediu eles de irem. Então se Deus, no momento que Deus quisesse que eles fossem, Deus tiraria esse impedimento. Mas não foi Paulo que se negou aí. Não foi Paulo que falou não, entende? É diferente. Então, quando tem um impedimento, por mais que a gente esteja tentando e se esforçando, o impedimento está no caminho, igual aconteceu com Daniel. Daniel, ele estava orando, ele estava jejuando, mas o impedimento estava no caminho, entre ele e a bênção. Deus removeu o impedimento e a bênção chegou. Daniel estava fazendo o que ele tinha que fazer. Paulo estava se dispondo aí, se dispôs aí, porém Satanás impediu. Então, às vezes, a gente se dispõe. E o inimigo, ele não deixa. A opressão está muito grande, a gente não consegue. Mas o que Deus faz se ele quer que a gente faça? Ele remove a opressão e nos ajuda a fazer. Agora, tem coisas que a gente está na condição de fazer. A gente já tem a condição de obedecer. A gente já tem a condição de escolher certo. Caim, ele tinha a condição de escolher certo, senão Deus não teria falado isso para ele. Mas ele podendo escolher fazer o que era certo, ele escolheu continuar fazendo o que era errado. E é aí que vem a nossa queda. É aí que vem a nossa queda. Nós insistimos nos erros. Deus, ele alerta, ele fala pra gente mudar de comportamento, mudar de caminho, mas a gente insiste no caminho que é de destruição. Aí vem a tsunami, aí vem a avalanche, aí vem a destruição. Tá? Então agora nós vamos orar para que a gente consiga sim fazer o bem que é a vontade de Deus que a gente faça. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra e Pai, nós oramos e pedimos ao Senhor para que o Senhor venha fortalecendo o nosso espírito, o nosso emocional, para que o Senhor venha tocando nas nossas convicções, nos nossos pensamentos, no nosso coração, tirando daqui o orgulho, a dureza, toda a resistência ao Senhor. Pai, que o Senhor venha pela tua misericórdia fazendo com que essa palavra ela se cumpra rápido na nossa vida, porque nós queremos sim te obedecer. Nós não queremos que nenhum tipo de pecado tenha domínio sobre nós. Nós não queremos, meu Pai, continuar fazendo o que é errado, o que é ruim, destrutivo, achando que não vai ter consequência, porque tem, não tem jeito. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos mostrando, Pai, o que está no tempo da gente abandonar, o que está no tempo da gente parar de fazer, independente do que a gente esteja desejando. Muitas vezes o que a gente deseja é o contrário do que a gente deveria estar desejando. A gente deseja o que destrói. Muitas vezes a gente deseja o que destrói. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos livre de todo o mau desejo que está no nosso coração. Que o Senhor nos fortaleça para a gente fazer aquilo que é certo, o bem. Porque independente do mal que está do lado de fora, se a gente fizer o bem, a gente vai ser aceito. Se a gente fizer o que é certo, nós vamos ser recompensados, abençoados. As maldições serão quebradas. Não adianta a gente resistir a fazer o bem, aquilo que o Senhor pede. Então, em nome de Jesus, tira a teimosia, a rebeldia, tira toda a obstinação do nosso coração.
Tira toda a cegueira espiritual e nos ajuda, meu Pai, a fazer o bem que o Senhor está nos chamando hoje para fazer. Mesmo que a gente esteja contemplando muita coisa ruim ao nosso redor, muita maldade ao nosso redor. Nos ajuda a fazer o bem. Eu repreendo toda a influência maligna, toda a ação do inferno sobre a nossa vida, Pai. Nós queremos estar na Tua presença, orando, lendo a Tua palavra, buscando a força no Senhor diariamente para a gente vencer as nossas guerras espirituais, para a gente conseguir vencer, ver todas as cadeias espirituais se quebrando, romper na Tua vontade, viver os Teus planos. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que os Teus filhos tenham força para poder orar, para ler a palavra, para dobrar o joelho e orar, buscar a face do Senhor. Buscar a face do Senhor, meu Pai, querendo realmente ouvir o que o Senhor vai falar e com a intenção de fazer aquilo que o Senhor vai pedir. Muitas vezes a gente vai ter que se obrigar a fazer o que o Senhor pede, porque a vontade vai ser de fazer o contrário. Pai, em nome de Jesus, nos dá essa consciência. Toca no nosso entendimento, faz a gente ser maduro espiritualmente, porque a maturidade, ela traz as bênçãos do Senhor. Tem muita coisa que se a gente não tiver maturidade, o Senhor não nos dá. Se a gente não tiver maturidade, a gente perde. Se a gente não tiver maturidade, muita coisa deixa de acontecer na nossa vida. Então nos dá maturidade, Pai. Nos ajuda a fazer o bem que o Senhor deseja que a gente faça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Então se obrigue, se esforce para fazer aquilo que é certo, que é bom, que Deus está te pedindo para fazer, mesmo que a sua vontade seja de fazer o contrário. Faça aquilo que Deus está te mostrando que é o certo, que é o bem. Amém? Deus te abençoe.